unidade curricular de Microbiologia Alimentar decorre no segundo ano, segundo semestre da licenciatura em Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da Nutrição. Tem como componente letiva 2 horas de aulas teóricas e 2 horas de práticas laboratoriais, sendo os estudantes organizados em 4 turmas. Relativamente à avaliação, do modelo é avaliação distribuída com o exame final, sendo o peso do exame final de 75% e da avaliação distribuída de 25%. Esta componente é avaliada através de trabalhos laboratoriais, nas aulas práticas e também deste trabalho de seminário. Sendo uma unidade curricular de 5,5 ECTS, para além das 4 horas de contacto por semana, pressupõe-se que os estudantes dediquem mais 6,6 horas por semana para atividades de aprendizagem nesta unidade curricular, onde também se pretendeu que os seminários, portanto, preenchessem grande parte dessas horas de não contacto. Relativamente ao grupo de disciplinas a que esta Microbiologia Alimentar pertence, ela pertence ao grupo Ciências do Consumo Alimentar e da Nutrição, especialidade Alimentação Coletiva, Qualidade e Segurança, sendo a primeira unidade curricular a ser lecionada aos estudantes deste grupo no segundo ano, as outras são no terceiro e no quarto ano, sendo que para ser possível esta unidade curricular desempenhar a sua função, os estudantes tiveram no primeiro semestre microbiologia básica e, portanto, são estudantes que já têm conhecimentos desta área, para além de outras áreas curriculares importantes para a compreensão dos conteúdos desta disciplina e disciplinas também prévias de comunicação e de projeto de comunicação, que também as capacidades que eles adquirem podem ser aplicadas na estratégia dos seminários. O objetivo geral desta unidade curricular é estudar a interação entre os micro-organismos e os alimentos, fundamentalmente na perspectiva da segurança alimentar, de modo a ser possível prevenir as doenças ao longo da cadeia alimentar, da produção primária até ao prato do consumidor. Nesse sentido, os resultados da aprendizagem incluem diversos conhecimentos, capacidades e competências nesta área, onde se incluem, nomeadamente, os perigos microbiológicos associados aos diferentes grupos de alimentos. Para ser possível atingir esses resultados de aprendizagem, construiu-se um programa em que as aulas teóricas têm 3 grandes módulos, sendo acompanhadas ao longo do semestre pelas aulas práticas laboratoriais. O primeiro módulo diz respeito à interação micro-organismos-alimentos, onde se pretende aprofundar as relações positivas e negativas dos micro-organismos com os alimentos, as principais fontes de contaminação e os fatores condicionantes do crescimento. O segundo módulo, e que ocupa mais aulas teóricas, é o das doenças microbianas transmitidas por alimentos, onde se pretende aprofundar os principais perigos que causam intoxicações e infecções alimentares, a sua prevenção e epidemiologia a nível local e global e, normalmente, com recurso também a casos práticos. O terceiro módulo diz respeito aos micro-organismos e grupos de alimentos, em que se pretende que os estudantes consigam associar a cada grupo de alimento os seus perigos mais importantes nesta área da microbiologia. E é aqui que se insere a atividade pedagógica de seminários de microbiologia alimentar. Se os 2 primeiros módulos são dinamizados maioritariamente pelo docente, pretendeu-se neste último módulo que fossem os estudantes a participar ativamente neste processo de ensino-aprendizagem, quer adquirindo conhecimentos, expandindo os seus conhecimentos sobre os perigos microbiológicos para os grupos específicos de alimentos, mas também desenvolvendo outro tipo de habilidades interpessoais, como comunicação, trabalho em equipa, etc. Assim, tem-se proposto ao longo destes últimos anos 13 grupos de alimentos, sendo designados de S1 a S13. Estes 13 grupos levam à constituição, então, de 13 equipas de trabalho, constituídas por 5 a 7 estudantes, dependendo do número total em cada ano letivo, que depois dão origem a 13 seminários. A apresentação deste projeto é feita na primeira aula teórica, em que os estudantes, para além de perceberem quais são as atividades que se pretende e de receberem os documentos de apoio sobre este projeto, são também convidados a organizarem-se em grupos para ser possível depois no Moodle gerir todo este processo ao longo do semestre. Assim, os seminários consistem num trabalho de pesquisa e apresentação oral sobre perigos importantes, pode ser um perigo ou mais do que um perigo, microbiológicos e um determinado grupo de alimentos, focando-se fundamentalmente em 2 atividades.
os estudantes serem capazes de identificar e selecionar um tema atual ou emergente que se relacione com a microbiologia, a segurança alimentar e o grupo de alimentos que ficou distribuído a esse grupo, e que seja capaz de o apresentar e discutir aos colegas, e também, de modo a trazermos a realidade profissional para a sala de aula, são também estimulados a organizarem, planearem e efetuarem visitas de estudo a diferentes empresas locais de produção do grupo de alimentos do seu grupo. A interação entre os estudantes e o docente é feita de modo presencial, mas também utilizando frequentemente as ferramentas disponíveis do Moodle, nomeadamente os comentários e as propostas disponíveis de feedback, de um lado, quer do estudante para docente, quer do docente para estudante. Para orientar os estudantes neste processo, desenvolveu-se um documento guia, que é atualizado anualmente, onde se discriminam as duas grandes atividades, a seleção do tema e a organização das visitas de estudo, onde é apresentado o cronograma, portanto as datas de apresentação estão definidas logo desde a primeira aula teórica, onde se apresentam informações gerais sobre as regras da apresentação oral e sobre algumas regras importantes para a apresentação escrita, nomeadamente para a elaboração dos slides. São também apresentados os tópicos que se pretende que todos os grupos desenvolvam, depois especificando para o seu alimento, e apresentam-se também os resultados de aprendizagem, conhecimentos e competências que se pretende que os estudantes adquiram com este projeto pedagógico. Assim, dentro deste documento guia, considerou-se importante salientar os 4 grandes módulos que se pretende que todos os grupos abordem, cada um com liberdade para explorar da maneira que considerar mais adequado. São assim as características do grupo de alimentos, as principais etapas de produção e processamento, as principais fontes de contaminação e as medidas de prevenção e controlo, e aqui pretende-se que eles saibam comunicar também com o consumidor ou com grupos específicos da população. Esta organização dos seminários está dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a atividade de planeamento, que decorre normalmente um mês e meio após o início do segundo semestre. Nesta fase, os estudantes elaboram o seu plano de trabalho, que consiste em identificarem e selecionarem o tema que pretendem desenvolver, se possível já dando um título. Este tema selecionado por cada grupo deverá estar suportado por referências bibliográficas recentes que mostrem a relevância do tema, e também nesta fase são também já convidados a identificar que empresas é que consideram importantes para efetuar visitas de estudo, ou quem já teve a oportunidade de contactar já coloca neste plano as empresas que contactou, e em alguns casos, não é a maioria, mas em alguns casos, já alguns grupos colocam mesmo as datas que já estão agendadas para as visitas de estudo. O papel do docente nesta fase é, após a submissão no Moodle de cada plano, o plano de trabalho só pode ter no máximo 2 páginas, vai fazer uma análise crítica que inclui, utilizando a ferramenta de feedback, que já vamos ver no slide seguinte, de indicar os pontos fortes e fracos sobre o tema que foi proposto, a pertinência das visitas de estudo propostas e, no caso da proposta ser validada, todos os membros do grupo recebem essa informação e, portanto, poderão avançar para a etapa seguinte. No caso de existir alguma dúvida ou algum comentário, são colocados no Moodle e os estudantes têm a oportunidade de submeter uma nova proposta, ou de tema, ou relativamente às visitas de estudo. Não se vê muito bem aqui nesta sala, mas este é o aspecto da ferramenta de trabalho com recurso a feedback. Nesta coluna temos 3 exemplos de grupos, aqui os ficheiros que eles inseriram relativamente ao planeamento, e aqui a ferramenta de comentários de feedback, em que quer o docente pode inserir comentários, quer depois os estudantes podem responder também utilizando esta ferramenta, que permite que todos os membros do grupo, que foram criados previamente, tenham acesso no mesmo dia, à mesma hora, aos comentários e depois se organizem para responder. A segunda etapa é a grande atividade durante o semestre, portanto, após mês e meio do início do segundo semestre, é a atividade de organização, em que os estudantes têm que propriamente começar a trabalhar no tema, têm que começar a dividir tarefas, e eles são autónomos a decidir quando e como é que querem pesquisar sobre o tema, quais são as fontes de informação que vão utilizar, quando é que vão realizar as visitas de estudo. Eu vou pedindo que eles façam registros e que me vão informando dessa realização e de problemas que possam estar a ter para não conseguirem realizar alguma visita, e têm sempre o documento de apoio
onde estão informações importantes sobre os capítulos que devem abordar e o número máximo de slides, que é sempre um ponto importante, que eles muitas vezes tentam ultrapassar dos 20 slides para 20 minutos de apresentação. O papel do docente, à medida que vai recebendo os trabalhos, o ficheiro com a apresentação proposta por cada grupo, vai fazendo uma apreciação geral do trabalho, em que eles são informados globalmente quais são os pontos fortes e alguns pontos que podem necessitar de melhorias, também comentários específicos, às vezes algumas correções que é preciso fazer, algumas sugestões de alteração, mas eles têm sempre a possibilidade de não concordarem com os comentários do docente e, portanto, é-lhes dada a oportunidade de responderem e depois o docente tem novamente a oportunidade de responder aos comentários prévios e eles novamente, se assim o pretenderem. Depende muito de quanto tempo, com quanto tempo de antecedência é que eles submetem o ficheiro no Moodle. Pretende-se que, no máximo, uma semana antes, o grupo esteja a submeter este documento. E que, novamente, aqui estão os grupos, aqui os ficheiros submetidos e depois aqui os comentários dirigidos a cada um dos grupos, o início dos comentários. A última fase, a fase propriamente dita em ambiente de aula, é a fase de apresentação e discussão, em que as equipas de trabalho têm então 20 minutos para apresentar. Todos aqui são convidados a participar, a apresentar uma pequena parte do trabalho. Todos têm a oportunidade então de mostrar o que fizeram durante este semestre, como é que a equipa trabalhou e partilhar experiências, nomeadamente as das visitas, que são sempre experiências diferentes uns dos outros e que eles têm muita curiosidade, querem apresentar, querem ouvir os colegas. A discussão depois pretende-se que exista, todos devem participar, é à volta de 10 minutos e faz parte também, tenta-se estimular os estudantes a cativarem os colegas e, portanto, eles próprios também muitas vezes a iniciarem a discussão, até com perguntas abertas para os que estão a assistir responderem. Tenta-se que eles utilizem vídeos, fotografias, material de apoio. Já tivemos aulas em que eles trouxeram alimentos para as aulas e fizeram uma prova com os colegas. Portanto, tem sido diversificada esta apresentação. O trabalho do docente, no fundo, aqui é tentar moderar a discussão e, no fundo, tentar ligar aos conteúdos das aulas teóricas dos 2 módulos anteriores e das aulas práticas que ainda se encontram a decorrer. O objetivo é todos terem a oportunidade de ensinar e de aprender em sala de aula. No fim da última apresentação é disponibilizado no Moodle uma pasta com todas as apresentações finais que ficam disponibilizadas para toda a turma poder aceder. Relativamente à análise dos seminários, as suas forças e fraquezas, considera-se que os seminários são uma oportunidade de aliar a teoria e a prática. Nesta unidade curricular em que se pretende que os estudantes consigam identificar, analisar e comunicar perigos microbiológicos associados aos diferentes alimentos, aliar a teoria e a prática é muito importante e as visitas de estudo têm contribuído para isso. De qualquer maneira, há sempre algumas dificuldades, algumas barreiras que gostaria de salientar. Nomeadamente, os estudantes são um ponto fulcral desta estratégia. Pretende-se que eles colaborem, que tenham um espírito de equipa e que não seja um trabalho simplesmente de divisão de tarefas e em que cada um tem uma tarefa, mas que depois na apresentação se nota que não há ligação nenhuma e, portanto, aqui os estudantes têm que estar com este espírito de colaboração para resultar num seminário interessante. O docente é também um ponto muito importante, porque deverá acompanhar os estudantes ao longo do semestre. Muitas vezes basta uma palavra de estímulo quando as visitas não são aceitas ou quando estão com mais dificuldade em encontrar informação importante e, portanto, tentar acompanhar, quer à medida que eles vão submetendo materiais, quer também, muitas vezes, quando eles questionam no fim da aula teórica ou nas aulas práticas, que pedem conselhos e, portanto, o Moodle aqui funciona muito bem porque permite que todos os membros do grupo consigam receber o feedback simultaneamente. Em relação aos grupos de alimentos, aqui também alguma dificuldade tem a ver com a sua diversidade. Há grupos que são mais complexos do que outros, há grupos de alimentos que estão associados com uma maior diversidade de perigos e, portanto, é muito fácil, todos os anos, é pedido que os grupos não repitam os temas do ano anterior e, portanto, há grupos em que é mais fácil esta situação ocorrer, outros, é verdade que será mais difícil conseguirem, mas é sempre inerente a qualquer trabalho. Em relação às visitas de estudo, também, obviamente, pode ser tem sido uma experiência importante para todos, quer para os que estão a transmitir, quer para os que têm a oportunidade de ouvir. De qualquer maneira, é óbvio que a disponibilidade de cada grupo também poderá ser aqui um ponto mais fraco.
De qualquer maneira, temos considerado que os seminários são uma nova oportunidade de partilha de conhecimentos e experiências entre o professor e todos os estudantes, que também contribui com ganho de novas capacidades e competências que serão importantes para as outras unidades curriculares do grupo que se seguem, nomeadamente para a Unidade Curricular de Segurança Alimentar e de Tecnologia Alimentar, e futuramente estou a pensar também na questão de arranjar um tema importante que seja transversal a todos os grupos. Estamos a fazer a experiência este ano com as alterações climáticas. No fundo, cada grupo vai escolher o seu tema, os seus perigos, vai escolher as suas visitas, mas sugeri que eles tentassem encontrar um fio condutor entre as alterações climáticas e o perigo que escolheram. E, portanto, vou ver como é que vai correr este ano essa questão de haver um tema comum. Em relação à avaliação de pares, é também um tema que tenho pensado, no fundo, dar oportunidade aos grupos que estão a assistir às apresentações de também classificarem os colegas. Tenho pensado nisto porque alguns, nos comentários aos inquéritos, incluem críticas a alguns grupos ou até aspectos positivos, e comecei a pensar que poderia ser também uma oportunidade que eles achassem interessantes para os motivar. Relativamente à componente de desenvolvimento científico, é óbvio que a atividade mais importante é, sem dúvida, a pesquisa, em que os estudantes têm que ser capazes de recolher informação, de fazer a análise crítica das diferentes fontes de informação. Já tiveram disciplinas anteriormente de comunicação que eu acho que ajudam aqui também nisto. De qualquer maneira, eles têm que afunilar essa informação para o seu grupo de alimentos e utilizando como ponto de orientação aqueles 4 tópicos que foram disponibilizados. Considero que saber pesquisar, analisar e comunicar perigos microbiológicos associados a todos os grupos de alimentos é fundamental para profissionais desta área que vão trabalhar na área das ciências da nutrição. E, de facto, os perigos microbiológicos na cadeia alimentar continuam a ser um tema importante na União Europeia, como se pode ver com os relatórios anuais publicados pela EFSA, e este é o exemplo do gráfico deste ano, de um dos materiais que eles utilizam para divulgar, em que podemos ver que diferentes grupos de alimentos e diferentes perigos continuam a causar doenças de origem alimentar. Também a atividade de investigação do docente tem sido nesta área, nomeadamente na bactéria transmitida por alimentos, e um dos principais zoonóticos é a Salmonella non tifoide, contribuindo para estabelecer a ligação entre os animais e a saúde humana, que é um conceito atualmente importante, designado de One Health. Nesse sentido, ter a oportunidade de participar em diferentes projetos, em que, com acesso a diferentes tipos de amostras de diferentes origens, a diferentes clones e serótipos de salmonela, às metodologias que tem sido possível aplicar para seguir esses clones ao longo da cadeia alimentar, e também a oportunidade de caracterizar os fatores que permitem que esses clones e esses serótipos se adaptem, são sem dúvida ferramentas importantes são uma mais-valia para lecionar esta disciplina de microbiologia alimentar e para orientar os seminários. Em relação ao impacto da atividade no desempenho dos estudantes, gostava de salientar que mais de 96%, estes são os dados obtidos do relatório da unidade curricular dos últimos 2 anos letivos, mais de 96% dos avaliados têm sido aprovados nesta unidade, as médias rondam os 14, 15 valores, sendo que a avaliação distribuída, que corresponde a 25%, as notas têm andado à volta em média de 17 valores, e os seminários, com um peso de 50% nessa avaliação distribuída, as notas têm sido em média à volta dos 18 valores. Sendo o objetivo dos seminários não só a aprendizagem de conteúdos importantes na área da microbiologia, mas também desenvolvimento de outras competências, a grelha de avaliação inclui aspectos como a aquisição de conhecimentos e compreensão, a novidade do tema, a relevância da visita de estudo, mas também como é que se desenrolou a capacidade de comunicação oral, comunicação escrita e também, fundamentalmente, como é que foi a interação entre todos os membros da equipa. Só a título de exemplo trouxe os indicadores que considero importantes, os temas que os alunos escolheram no ano letivo passado, portanto em 2016, estão aqui os 13 temas, escolhi algumas capas para ilustrar. Gostava de salientar que eles têm escolhido não só alimentos tradicionais, como são os queijos, como são os ovos, mas também alimentos novos, como são os rebentos, ou como são aqui neste caso o bife tártaro. Têm escolhido também perigos mais conhecidos e novos perigos menos explorados. A mesma coisa no ano anterior, em 2015, em que se pretende que haja sempre alguma novidade, e saliento aqui o exemplo do sushi e das alheiras de Mirandela, como 2 exemplos que não se repetiram depois no ano seguinte.
Quanto às visitas de estudo, também gostava de salientar que em 2016 os estudantes organizaram e realizaram 21 visitas de estudo a diferentes empresas e locais, que vão desde a produção primária até restaurantes, portanto até à fase da restauração. Neste momento estamos numa fase, os seminários já decorrem desde 2007, em que mais do que uma visita de estudo é feita por cada um dos grupos, e aqui apresento algumas das imagens que eles incluíram nas suas apresentações relativamente a isso. Em 2015 foram realizadas também 19 visitas, também um número considerável, e aqui também a homenagem aos estudantes por esta iniciativa. Em relação aos inquéritos, gostava de dizer que os estudantes são estimulados a preencherem os inquéritos após o final do ano letivo. Em 2014-2015, 27% respondeu aos inquéritos de microbiologia alimentar. As médias têm andado à volta, para as diferentes dimensões, à volta de 6, numa escala de 1 a 7. No ano seguinte, 21% de respostas, também à volta de, ou acima de 6, ou muito próximo de 6. Gostava só de aqui uma pequena nota, que queria ter a ideia que eram os seminários que estavam a contribuir para estas médias relativamente aos inquéritos da Universidade do Porto, e então a partir das questões, de algumas questões deste inquérito que a Universidade faz, construí mais 10, adaptei, portanto, 10 questões específicas para os seminários. Este questionário, também anónimo, foi colocado no Moodle. A taxa de respostas tem sido semelhante à do inquérito do IPUP, e as notas também têm sido, as classificações também têm sido muito semelhantes. Daí que faço a análise mais baseando-me nos dados do inquérito pedagógico dos últimos anos, só salientando alguns aspectos que poderão estar mais associados com o seminário. Relativamente ao alvo docente, o empenho na qualidade do ensino-aprendizagem, disponibilidade para acompanhamento e apoio aos estudantes, organização e estruturação dos conteúdos e atividades da unidade curricular e a utilização de tecnologias de informação foram dos aspectos em que os estudantes classificaram melhor. Em relação aos próprios estudantes, ao seu envolvimento, salienta estas duas: a utilização de tecnologias de informação e comunicação, e também a interação com os colegas, que este trabalho pretende estimular. Relativamente à unidade curricular, em geral, a apreciação é satisfatória, a média é de 5,8. A contribuição desta unidade curricular para o aprofundamento da formação na área, também uma média próxima de 5. Gostava de salientar 3 aspectos que tenho pensado mais sobre eles e que merecem alguma reflexão. Apesar das médias serem elevadas, os estudantes consideram que a valorização da participação dos estudantes nas atividades de aprendizagem, apesar da média ser próxima de 6, é dos aspectos mais incluídos nos comentários, na resposta aberta, em que muitos sugerem que deve aumentar a percentagem, o peso desta atividade, nomeadamente os seminários. Em relação ao volume de trabalho e tempo exigido em função dos objetivos e créditos, a média tem oscilado muito entre os anos letivos, e eu penso que isto pode ter a ver com o facto de nem todos os estudantes estarem a conhecerem que, além das horas de contacto de uma unidade curricular, pressupõe-se um determinado tempo para trabalho fora da unidade curricular, e se eventualmente os seminários são um trabalho que exige, obviamente, trabalho em equipa fora, mas que eu acho que está dentro perfeitamente das horas, das 6,6 horas por semana, penso que os alunos aqui têm que, se calhar, perceber melhor esta pergunta que se faz nos inquéritos. Em relação aos efeitos da unidade curricular no seu futuro, as médias são elevadas, mas considero que, sendo uma disciplina do 2º ano e a primeira do grupo da qualidade e segurança alimentar, que eles terão alguma dificuldade em explorar na sua prática profissional qual será o interesse desta área. E em último slide, em conclusão, portanto, considero que os seminários de microbiologia alimentar, baseados nestas duas atividades, explorar um tema atual e as visitas de estudo, têm sido uma estratégia boa para se conseguir cumprir os objetivos desta unidade curricular, que é o estudo da relação entre os micro-organismos e os alimentos. Obrigada a todos pela atenção e gostava de agradecer aos estudantes destes 2 anos letivos. Obrigada.